Pode? Olá, e aí? Olha lá, tudo bem? Eu sou Wesley Jair César, esse aqui é o livro O Universo da Guitarra Rock. E é sobre isso que a gente vai falar. Esse livro aqui, ele foi lançado, já faz algum tempo, pela editora da revista Guitar Player, ok? Todo mundo conhece, né? E esse livro, ele é o foco do meu assunto aqui hoje, né? Mas ele tem uma participação especial de dois músicos que eu gosto muito, o baterista e o baixista da banda Dr. Sim. Eles participam de algumas faixas do CD, porque isso aqui foi lançado com CD, que tem play along. Aliás, são 94 exemplos. E eu abordo 86 guitarristas da história do rock. Eu vou dar uma passada aqui depois, vou começar a falar sobre isso. E abordo mais de 20 vertentes dentro do rock. Bom, esse livro aqui, eu estou falando sobre ele, inclusive, porque ele vai ser sorteado durante o programa. E só lembrando que o sorteio só vale para quem estiver no chat, tá certo? Ok? Confere? Para quem estiver no chat. Então não vale o cara querer concorrer ao sorteio do livro e fugir, tem que ficar até o fim. Também tem o sorteio de uma guitarra Tajima, né? Não é isso? Semana que vem, sorteio da guitarra Tajima. Legal, então mais uma vez, olá, obrigado para quem estiver aí acompanhando a gente, né? Então, é o seguinte, quem me conhece já sabe que eu tenho vários livros editados, vários livros publicados, são 39 anos dando aula de guitarra, desde 1981. Mas esse livro aqui, eu acho que ele é especial pelo seguinte, porque ele tem um caráter genealógico, ele tem um caráter cronológico, inclusive. E para falar sobre ele, eu queria aproveitar já fazer um resumo da minha biografia, porque está muito vinculado esse livro à minha biografia. Porque exatamente, eu começo na música exatamente por causa do rock. Quando eu era criança, e essa música que quem estava assistindo aí no começo, viu, né? Essa música aí, Brazilian Liverpool Blues, que pertence ao meu novo CD, que é o Nights and Blues, essa música eu fiz exatamente em homenagem ao bairro da Pompeia, que ficou conhecido. Pompeia, aqui na capital de São Paulo, é um bairro aqui, que muitas bandas de rock, os Mutantes, enfim, foram tantas bandas. Algumas das primeiras bandas de rock do Brasil surgiram na Pompeia, como The Rebels, por exemplo. Eu era garotinho, eu era pequeno, eu nasci em 55 e eu já estava ouvindo rock em 59. Né? Então, escrever esse livro aqui, O Universo da Guitarra Rock, que eu faço uma abordagem desde os anos 50 até os nossos dias, não foi tão difícil para mim, porque eu fui vivendo a história do rock na medida em que o rock ia acontecendo, eu estava ali ouvindo e acompanhando. É difícil cobrir tudo, obviamente, mas eu acho que as principais coisas, né, os principais artistas, né, vamos dizer assim, aqueles que escreveram a história do rock. Então, para falar da guitarra rock, você já está falando ao mesmo tempo da história do rock, que é o que eu faço nesse livro. Eu começo lá na década de 40 com Sister Rosetta Tarp, eu vou dar o exemplo logo daqui a pouco. Eu começo com Sister Rosetta Tarp e venho vindo até os nossos dias. Mas o que eu queria focar aqui é o seguinte, o rock, no começo, ele tinha uma característica de estilo musical, vamos dizer assim, né? Ele era uma variável de vários estilos, talvez, né? Uma variante ali. O rock ele vem mesmo do blues, né? Do R&B, o R&B é dos anos 40, né? Rhythm and Blues, né? Rhythm and Blues. E aí o que acontece? O rock propriamente dito, quando a gente fala rock, é a partir da década de 60, com a invasão britânica, com os Stones, com os Beatles, essa turma toda. Depois veio o Cream de creme, não confundir com Queen. O Cream, que era do Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce.
Jack Bruce, que já morreu, né? E aí o que acontece? Tinha uma série de bandas inglesas aí que ficou conhecido como a invasão britânica, né? A invasão dos ingleses. E eles realmente tomaram posse do rock, é fato. É fato. Se você for fazer o levantamento do rock, você vai ver que os ingleses é que acabaram tomando conta, né, do rock aí na década de 60 e até 70. Mas na década de 60 surgiram muitas vertentes. Eu abordo todas aqui. O que acontece é que eu procurei abordar aqui nessa obra, e eu vou tocar alguns poucos exemplos só, porque eu tenho muita coisa para falar e nós não temos tempo para tudo. Eu procurei abordar aquelas vertentes do rock que mais se caracterizaram. Tem um volume 2, que não saiu, não foi publicado, onde eu abordo o restante das vertentes e o restante dos guitarristas. Vou repetir, eu abordo 86 guitarristas da história do rock, que escreveram a história do rock, a fraseologia do rock, nesse primeiro volume 1. E o volume 2 ficaria para outras vertentes, outros guitarristas que não entraram no volume 1. E eu queria falar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Quem deve estar assistindo ou quem vai vir assistir, fala, mas isso aí, esse vídeo que esse cara está fazendo é só para roqueiro, é só para guitarrista, né, e tal. Não, aí que está o ponto. Veja bem, está escrito na pauta, na partitura. Então, se você lê clave de sol, está na partitura com tablatura e a harmonia cifrada. Se você lê clave de sol, se você toca piano, qualquer outro instrumento, sendo em single note, né? Porque se for 2, 3 vozes, aí não é possível numa flauta, num sax e tal. Mas se você toca piano, qualquer outro instrumento, obviamente, repetindo, se eu tenho um exemplo aqui em 2 vozes, aí teria que ser 2 flautas, sei lá, um sax, uma flauta e tal. Poderão tocar juntos. Então você pode estudar todos esses exemplos que eu escrevi aqui para guitarra, você pode colocar até em vocal isso aqui. Você pode passar para qualquer outro instrumento. É óbvio que, repetindo, quando tem 2 vozes, 3 vozes, que eu estou fazendo uma frase a 2 vozes, é óbvio que aí precisa de 2 instrumentos se for um instrumento de canto, né? Como uma flauta, um sax e tal. Sendo piano, não, normal. Aí você vai lá e faz. Então, este livro aqui é útil, embora ele venha escrito aqui, ó, o universo da guitarra rock, mas a gente poderia ter lançado assim, o universo da fraseologia do rock, né? Das frases, que você pode tocar em qualquer instrumento, né? Então, se você é guitarrista e tem um amigo lá na banda que é pianista ou outro instrumento, né, qualquer, você pode falar para ele, olha, as frases que estão aqui estão valendo, hein? Óbvio que os aspectos técnicos, os elementos da técnica, não. Por quê? Porque aí é que entra a questão da técnica da guitarra propriamente dita. Mas a fraseologia, que eu quero dizer, a música em si, a melodia, né? A melodia é melodia. Você toca em qualquer instrumento que você possa reproduzir melodia, né? É isso, tá? Então, eu queria fazer só um complemento aqui da minha biografia, porque ela é longa, se eu ficar falando aqui, vai ficar o tempo todo só falando dela. Eu começo mais ou menos em 1966 com a primeira guitarra, mas ainda não era sério. Eu só vou estudar música sério mesmo na década de 40, na década de 70. E na década de 70 eu fui estudar violão erudito, e me dediquei ao violão erudito, que não tem nada a ver com rock. Mas quem me levou para o violão erudito foi o rock. Por quê? Porque uma das vertentes da década de 60, no final dos anos 60, foi o rock progressivo, com Yes, Gentle Giant, Genesis, etc. E eu era pirado pelo Yes, né? Eu vinha de uma cultura de Stones, Beatles, que eu nasci entre Beatlemaníaco desse lado e Stone maníaco desse lado, né? Quer dizer, eu não tinha que escapar, eu não tinha escolha, né? Eu tinha que ouvir Beatles, eu tinha que ouvir Stones e todo o resto que vinha aí. Aí, outras vertentes estavam surgindo na década de 60. E no final dos anos 60 surgiu uma vertente interessante, que é do rock prog, do rock progressivo, que foi o que mais me influenciou. Então eu adorava o Yes, e aí eu queria tocar igual Steve Howe. E eu falei, pô, então só tem um jeito, estudar violão clássico.
Quando eu voltei para o rock, quando eu voltei para a guitarra, depois do violão clássico, eu voltei com outra cabeça. E aqui fica a dica. Fica a dica. Óbvio que essa dica só vale para aqueles que estão a fim de estudar música de maneira ampla. Porque para quem é roqueiro, purista, ele não vai aceitar essa ideia de estudar violão clássico para ampliar a visão da música. Não, ele não vai aceitar essa ideia. Então, eu estava lá atrás, agora há pouco, falando que o rock foi abrindo vertentes, e chegou uma hora que ele virou uma coisa muito ampla. Né? Então não dá mais para chamar de estilo, porque você é um gênero musical com várias vertentes. Só nesse livro aqui eu abordo mais de 20 vertentes do rock. Então, ele teve uma linguagem, vamos dizer assim, fraseológica, relativamente, como é que eu posso dizer, uniforme, será que eu posso dizer assim, homogênea, vamos pôr até os anos 70, então. Quando chega no começo dos anos 80, eu estou falando agora mais da guitarra, com Yngwie Malmsteen, aí a fraseologia muda totalmente. Mas essa alteração já tinha acontecido nesta vertente que eu falei aí do rock prog. O rock prog já tinha aberto pra caramba. E os próprios Beatles já abriram um pouco essa porta. Porque, por causa dos arranjos, que eles usavam muitos arranjos, George Martin, né? Usavam muitos arranjos que vinham da música erudita e tudo mais. Então, falar do rock puro, putz, exatamente, mas tirar assim o suco da fruta, né? Falar, a essência do rock é isso aqui, é o blues, né? É o R&B, é onde eu começo a abordar aqui. Eu começo nos anos 40 com Sister Rosetta Tharpe, né? Aliás, eu vou deixar tocar um exemplo aqui. O track 2, por favor, só pra gente dar uma ouvida nele. Track 2. Esse exemplo aí que a gente acabou de ouvir, que está aqui no livro, que eu toco, esse exemplo, ele é, na realidade, tipo de frase que você fala, pô, mas isso é rock, né? Porque ele... Esse tipo de frase, que é double stop, que a gente chama, né? E ele tem uma característica, porque esse primeiro exemplo é de 1941, eu extraí de Sister Rosetta Tharpe, que é onde começa esse livro. Então, alguns poderão dizer, mas aí é rock. Sim, a Sister Rosetta Tharpe entrou para a história como a mãe do rock. Aí que é. Então, qual é a ideia? Quando você vai ouvir a fraseologia dela, é óbvio que é toda uma mistura. Porque não tinha o rock ainda, né? Não existia nem o rock and roll ainda, que o rock and roll é nos 50. Né? Então, o que acontece? Ela vai fazer isso que a gente chama de double stop, que é isso, né? E tem uma harmonia que quer dizer, aqueles que começaram a ouvir rock já no final dos anos 50, começo dos 60, falam, não, isso não tem nada a ver com rock, mas aí é que está a origem do negócio. E aí que começa, lá atrás. Eu resolvi pegar lá atrás, porque isso vai dar base. Só para vocês terem uma ideia, quando vem a ideia de rock and roll na cabeça, quais os primeiros guitarristas que a gente pensa? Chuck Berry. Oh, legal, tudo bem. O Chuck Berry, só para vocês terem uma ideia, como eu procurei seguir a onda, a linha genealógica, cronológica, o Chuck é o 12º guitarrista que aparece aqui. Tem outros tantos antes dele. Por quê? Porque são os caras que vão prover a fraseologia dele. Você está entendendo isso? Então, quando a gente vai estudar sério um negócio, vai fundo na coisa, tem que ir lá nas raízes. Né? A gente tem a mania de estudar tudo muito superficial, as coisas. Então, no meu caso,
meu caso, eu sou professor, tudo bem, mas se eu fosse aluno, e a gente é aluno sempre, né? A gente morre aluno, né? Essa que é a verdade. Mas se eu fosse aluno, eu ia ser chato demais, porque eu ia querer saber do meu professor qual é a origem da célula máter. Pô, mas espera aí, professor, da onde é que veio isso? Né? Cara chato, né? Mas é esse cara que aprende. É esse cara que mais tarde fala, eu sei, eu entendo o negócio, porque eu vou na célula máter. Agora, nem todo mundo é assim. Né? Eu conheço muito músico que toca bem, mas não foi na célula máter. Ele pegou no ar o negócio e foi indo. Aliás, a maior parte da minha geração, né, que tem grandes músicos na minha geração, grandes caras, tudo auditivo, mas não tem essa abordagem, né, que eu faço. Seguindo aqui, eu fiz um pequeno roteirinho aqui, que é o seguinte. Eu estou mais ou menos aqui tentando explicar como é que eu chego no conceito desse livro, né? Repetindo, eu chego no conceito desse livro por causa da minha própria vida, porque eu nasci no rock e no pop. Eu costumo dizer que eu sou roqueiro e popeiro, que eu gosto muito de pop e adoro, tem muita coisa legal no pop. Na realidade, eu sou eclético. Para os roqueiros puristas, eu sou um desertor. Já teve roqueiro que me falou isso. Você é um desertor e tal, porque eu já fiz trabalho de Latin Pop, eu já fiz outros trabalhos, já acompanhei sertanejo, não sei o que e tal. E aí o cara fala, não, você é um desertor, pô, e tal. Eu falo, não, músico tem que sobreviver, então você tem que tocar. Agora, o que acontece? Teve um período da minha vida que eu toquei reggae, né? Eu gravei um CD, produzi um CD pela Warner de reggae. E tudo bem, eu não tenho preconceito com música. Né? Eu navego em todos os mares. Né? Agora, o rock é a coluna vertebral do processo da minha vida, isso com certeza. Porque, repito, eu fui para o violão erudito por causa dele, por causa do rock prog, rock progressivo. Aliás, recomendo aqui, para os mais novos, que talvez não conheçam, Yes, Genesis, Gentle Giant. Genesis foi quem originou Phil Collins, só para vocês lembrarem. Aliás, essa turma do rock prog originou um monte de coisa que está aí até hoje. Tem coisas novas que eu ouço às vezes, tal de bandas mais novas que eu ouço, sonoridades, eu falo, pô, mas isso aí vem de lá de trás, né? É difícil você encontrar alguma coisa que não venha de lá de trás, é difícil. Bom, muito bem. Então, Yes, Gentle Giant, Genesis, King Crimson, Focus, que era holandês, né? Jethro Tull. Enfim, são tantas bandas legais, né? Agora, nesse primeiro livro, lembrando, eu não abordo essas bandas que eu estou falando. Por quê? Porque os guitarristas dessas bandas foram abordados no volume 2. E aí você me pergunta, e cadê o volume 2? O volume 2 não foi lançado. Ele não foi lançado por problemas de edição e tudo mais. Na realidade, foi aquele problema que surgiu há poucos anos, da economia e tudo mais, que travou todo mundo aí, né? É uma pena, né? É uma pena. E no volume 2 tem um convidado especial, estou revelando aqui em primeira mão, ninguém sabe, que é o Eduardo Anui, que é um guitarrista que eu tenho o maior respeito, é um dos maiores guitarristas do mundo para mim, junto com o Kiko Loureiro, com muito orgulho, que é brasileiro, que tenho orgulho de dizer que foi meu aluno no primeiro IGT, quando eu fundei o primeiro IGT, em 1987, junto a Vander Tafo, já falecido também, que foi um grande guitarrista, meu velho amigo. Lá, no primeiro IGT, para quem não sabe, o primeiro, não é o segundo não, o primeiro. Para quem não sabe, já que eu estou falando, agora tem que ir até o fim. Eduardo Anui eu conheci lá, ele estudou lá, né? Ele já tocava bem. Já era um destaque. Já. Isso em 1988, agora já estou falando. Rafael Bittencourt, são tantos, né? Ficar falando nos nomes de todos eles, mas muitos que estão aí hoje ensinando saíram de lá, né? Ou foram estudar fora, no GIT de Los Angeles, porque o IGT daqui foi inspirado no GIT de Los Angeles. Agora, eu preciso confessar uma coisa. Eu entrei no Souza Lima em 1997. Entrei e nunca mais saí. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu preciso falar, porque pouca gente sabe, então eu vou aproveitar a oportunidade de falar. O Souza Lima é o que mais se aproximava daquele projeto que eu tinha para o IGT, que não deu certo.
né? Porque o Souza Lima tem essa cara, não é porque eu estou aqui dentro, você fala, pô, você está falando porque você está, obviamente, aí dentro da escola, então não é por causa disso. É porque o Souza Lima tem uma característica, eu sempre falei isso, de projeto cultural, sabe? Eu lembro que quando eu entrei no Souza Lima, em 1997, que era em outro prédio, não era esse aqui, e quando eu entrei, eu tenho isso fotografado na minha memória, eu entrei na parede e estava escrito assim, Espaço Cultural Souza Lima. Putz, eu acho show de bola isso, né? Espaço cultural. Ainda mais num país como o nosso, né? Que carente pra caramba, né? Da gente priorizar a cultura, né? Pô, nossa, demais. Então eu quero aqui deixar minhas considerações aqui para o diretor, que sempre foi um batalhador, né? Para manter esse projeto de pé, né? Esse projeto Souza Lima. Já são 40 anos, hein? 40 anos. Tudo bem. Então, seguindo agora, depois dos elogios ao Souza, eu só queria acentuar uma coisa. Esse livro aqui, ele é todo permeado, inclusive ele tem uma parte, ele tem a árvore genealógica de cada período. Eu fiz os fluxogramas, olha. Eu faço questão de reiterar pelo seguinte, essa obra não tem nenhuma em português assim, com essa característica, porque é estilo de obra norte-americana, os norte-americanos que trabalham assim. E eu tenho muita influência da didática norte-americana, sabe? Eu tenho muita influência. Então, aí o que acontece? Tem os fluxogramas, dizendo quem influenciou quem, né? E os exemplos, são 94 exemplos, eles são desenvolvidos na base de riffs, licks e solos, né? Cada sessão ele fecha com exemplos de solos, como por exemplo, esse solo aqui, que fecha a primeira sessão, aliás, são 3 solos que fecham a primeira sessão. Eu dei exemplo de rock and roll, rockabilly sim, o rock do instrumental do surf rock. Essa primeira sessão só trata dos pioneiros e dos guitarristas que foram primogênitos, né, da fraseologia do rock. Aqui começam, que ainda não é rock, ainda é rock and roll, mas que vai ser base para os caras do rock dos anos 60, entende? Então não tem como não falar deles, né? É a alma do negócio. Então, por exemplo, eu vou pedir para soltar aqui o track, que é que participa aqui nessa faixa, Ivan e André Buzik, o Abertura, o Rock and Roll Abertura. Ok, tá legal aí. Vou cortar. Então, esse é um exemplo típico daquelas frases, né, que a gente chama de double stop, né, que é uma dica aqui. Quando você vai estudar um solo, isso vale mais para os iniciantes e até os intermediários. Avançado não, porque avançado já tira o solo e já sai tocando. A ideia é você estudar por frase. Ninguém tem paciência para isso, mas é aqui a charada. Está aqui. Isso vale para todos os estilos musicais, inclusive eu aprendi isso no violão erudito. Pegar compasso por compasso, limpa cada compasso, limpa a frase, depois você junta tudo. Tá? Esse é o truque, hein? Tá? Então, estudar trecho por trecho. Veja bem, estou fazendo devagarinho, né? Ok? Isso vamos dizer que você pode considerar que foi o primeiro lick, foi a primeira linha, segunda linha, terceira linha, ou você pode dividir ainda por frases mesmo, por licks, né? É legal isso. Então, nessa primeira sessão, eu abordei os pioneiros. Eu vou falar alguns nomes, né, para vocês terem uma ideia, porque quem quiser adquirir o livro,
tem o sorteio, né, que a gente vai estar sorteando alguns exemplares, e você encontra no mercado também, entrando em contato aqui com o Souza Lima, obviamente também na loja Souza Lima. Nessa primeira sessão, que eu trato dos pioneiros, né, tem a foto deles aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu pego as principais vertentes: rock and roll, rockabilly, country rock, rock instrumental, surf rock. Os pioneiros e seguidores: Sister Rosetta Tharpe, Carl Hogan, Chuck Berry, Bo Diddley, Rick Ray, Carl Perkins, Dennis Cedrone, que foi do Bill Haley, Scott Moore, Ed Cochran, já morreram. Ed Cochran já morreu. James Burton, Les Paul. Bom, Les Paul ele está aqui, mas veja bem, deixa eu falar uma parte aqui do Les Paul. O Les Paul foi um dos maiores guitarristas da história da guitarra. Ele não se restringia só ao rock, ele tocava tudo, ele tinha técnicas específicas, ele é um cara à parte, ele é ao concurso, vamos dizer assim. O Les Paul, para quem não conhece, é o nome da guitarra Les Paul, inclusive, né? Gibson Les Paul, por isso que leva o nome dele. Ele é um cara que surgiu nos anos 40, fazendo cinema, ele e a mulher dele já faziam cenas de filme, ele tocando pra caramba. Nossa, tem um vídeo que eu recomendo, eu tenho esse vídeo há muito tempo, que chama Les Paul and Friends. Deve estar no YouTube. Les Paul and Friends, e amigos. Pinta o Ed Van Halen, pinta o B.B. King, todos os amigões dele, eles tocando juntos. Assim, é show de bola, plateia black tie, ele de smoking, de terno tocando. Mó som, entre o Van Halen lá, heavy metal e tal, acho que com o Vini Colaiuta na bateria e tal. Mó som, bem legal, bem legal. Então vale a pena vocês assistirem. Quem não assistiu ainda, vocês vão chapar. Sempre sem preconceito, viu? Olha, uma parte aqui. 39 anos dando aula, né? É o seguinte, a gente aprende quando a gente não tem preconceito. É aí que a gente aprende. Se eu estabelecer uma série de barreiras para mim, eu não vou aprender, né? Então, fica difícil. Óbvio que se você é roqueiro purista, tudo bem, então você vai seguir a sua linha purista. Não é o meu caso, né? Eu sou totalmente aberto, com vários estilos, né? Eu não desenvolvi essa coisa da especialidade, né? Eu naveguei em vários mares, né? É a característica também de cada um, né? Tá certo? Mas é óbvio que tem coisas que eu dou preferência, claro. Tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos. Mas eu sempre procuro respeitar, inclusive, aquilo que eu não gosto. Por quê? Porque tem coisas que às vezes a gente não gosta, mas, mas é bom, é bem feito, né? Por exemplo, a turma fala Michael Jackson, Michael Jackson, é brega e tal, mas é bem feito. Aí que é, o cara foi um dos maiores caras da black music, do R&B, né? Mas Michael Jackson é brega. Sim, tá bom, tudo bem, mas é bem feito, o que vamos fazer? Né? Então a gente precisa tirar essas barreiras do preconceito, porque é o tal negócio, quando você ouve de tudo, conhece de tudo um pouco na música, pronto, você já quebrou as barreiras do preconceito, né? É isso. Agora, saber também estabelecer o seguinte, uma coisa aqui, eu preciso dar essa parte aqui também, porque hoje isso é muito comentado entre os músicos e tudo mais. Aonde é a linha que separa até onde vai a música é onde começam as outras artes. Que outras artes? Por exemplo, DJ é outra arte. DJ não é músico na acepção da palavra música que a gente carrega nos últimos séculos, tá certo? Não é isso? Então, vamos lá, só para pontuar aqui. Dentro daquilo que a gente entende como música, mesmo dentro do estudo da teoria da música, a gente entende como música tem que conter aspecto rítmica, que são os elementos da música. Ritmo, melodia, harmonia. 3 principais elementos. Ainda vem forma, tessitura e timbre. Timbre é uma das propriedades do som. Só que tem o seguinte, por exemplo, o rap. O rap é recitativo, não tem harmonia, não tem melodia, então você fala, então não é música. Só que agora surgiu um problema. Por quê? Porque o Aerosmith, olha como o negócio é complicado. O Aerosmith, nos anos 70 para os 80, regravou Walk This Way, que é
uma música bastante conhecida do Aerosmith, e gravou com o Run DMC. O Run DMC, esse cruzamento dos dois deu origem a uma nova vertente do rock. Que até então os próprios roqueiros, os próprios músicos, não estavam, pô, Run DMC como é que se diz? É rap, né? Os caras são rappers, né? Então, pô, o que tem a ver com rock? Falei, aí, houve esse cruzamento. E desse cruzamento veio surgindo outros cruzamentos, até que você chega no Rage Against the Machine, até que você chega no Red Hot Chili Peppers, que aquilo já é outra pegada, não é o rock, é funk rock, funk metal e por aí vai. E outras vertentes vão surgindo, vão surgindo. Então, se você tem preconceito, você não chega ali. Então é complicado realmente, é muito difícil você ter uma posição, vamos dizer, totalmente aberta e ao mesmo tempo não cair em contradição, né? Porque, repito, qual é a linha que separa? Né? Então eu acho que a linha é essa que eu coloquei aqui agora. Tem ritmo? Tem estrutura rítmica? Tem. Tem estrutura melódica? Porque melodia, no nosso conceito ocidental, dos últimos 300 anos, vamos dizer, melodia é a música por excelência, é a música em si. Harmonia, pô, a harmonia, não tem harmonia, né? não rola, porque a gente está totalmente amarrado à harmonia desde que ela se elaborou como tal. Né? Os fundamentos da harmonia vêm pelo menos de Jean-Philippe Rameau para cá, que é 1722, né? Ainda no período do barroco europeu. Então, esses três elementos são fundamentais para você falar, isso é música. Então é muito complicado. Eu tenho um livro, um trabalho meu holístico da música, que eu comecei a desenvolver nos anos 70, e eu me baseio na seguinte premissa. Fazeres sonoros humanos. Fica mais fácil assim. Porque tudo é fazer sonoro. Agora, os nossos fazeres sonoros, que se estabeleceram como música, aí você pode falar, olha, esse quadrado aqui, que é o quadrado, modo de dizer, né? Amplo pra caramba. Então, e em se tratando de música ocidental, quando você vai estudar sério isso, você sabe onde você vai chegar. O Ingrid Malmsteen sabe onde ele chegou. O que o Ingrid Malmsteen é? O Ingrid Malmsteen é, resumindo, o Niccolo Paganini, mais o Johann Sebastian Bach, né? Que é do século... Bach morreu no século XVIII, e o Paganini morreu no século XIX, né? Um pertence ao barroco, outro pertence ao classicismo. Você junta os dois, junta o Jimi Hendrix e mais o Rich Blackmore, pega uma guitarra e pega um amplificador Marshall e faz todos aqueles arpejos todos de tríades, etc., do Paganini e do Bach. E o Bach, vamos colocar o Bach à parte aí, porque ele é o grande mestre aí de todos esses últimos séculos. Você vai ter o Ingrid Malmsteen. Ele próprio confessa isso. Né? Eu comecei a acompanhar o Ingrid Malmsteen logo que ele apareceu em Los Angeles, em 1982, porque eu comecei a acompanhar a partir da Guitar Player norte-americana. Então, tá vendo? O rock, como ele foi laceando, ele foi abrindo, misturando com um, com outro. Acho difícil falar, quando o cara fala eu toco rock, sim, mas rock de que período? Então, esse livro pega todos esses períodos, é isso que eu quero dizer. Então, se você, por acaso, toca um outro instrumento, além de guitarra, esse livro está valendo também, conforme eu disse. Se você lê pauta, vai valer. Então, eu estava falando os nomes dos guitarristas envolvidos aí na primeira sessão, né? Eu falei praticamente todos. Eu ainda incluí os guitarristas do surf rock, que é de 1960, ainda é pré-Beatles, Beatles não tinha aparecido ainda, né? E aí, enfim, basicamente isso. Na parte 2, na sessão 2, aí que eu vou incluir todos os grandes guitarristas, que são esses que a gente conhece agora mesmo, até hoje. Vou falar alguns nomes aqui, que são os grandes, né? Aí eu vou incluir o rock psicodélico, o blues rock, né? Que o rock psicodélico é o psychedelic rock. O blues rock, hard rock, heavy metal, o new wave of British heavy metal. Que quem dá começo a isso, que já é nos anos 80, é o Iron Maiden,
Iron Maiden. Ele pertence a essa vertente, né? Então, os guitarristas que eu vou envolver nessa segunda sessão, nessa parte 2, né, todos estão lá nas faixas, né, do CD e tudo mais, são 94 faixas. Então, na parte 2, eu começo com Keith Richards, por exemplo, dos Rolling Stones, David Davis do Kinks, mas quem gravava, na realidade, para os Kinks e outros, como Beach Boys e tal, quem gravava era o Jimmy Page, que era músico de estúdio, antes ainda do Led Zeppelin, bem antes. Porque o Jimmy era músico de estúdio, era um músico prodígio, já quando garoto. Ele gravava para muitas bandas, muitos artistas, né, tipo contratado da gravadora, por isso que o nome dele não aparecia na ficha técnica. Essa modalidade tem muitos músicos aqui no Brasil e no mundo inteiro que trabalharam para a indústria fonográfica no século XX nessas condições, muitos colegas nossos. O nome dele não aparece na ficha técnica, mas é ele que está ali tocando, e você vai assistir o videoclipe, pensa que é o artista, né? Como Monkees, por exemplo, The Monkees, não eram eles que gravavam, eram outros caras que estavam ali tocando no estúdio e eles estavam ali só dublando, tá? E isso aconteceu muito no Brasil também com alguns artistas, tá? Isso foi invenção da indústria fonográfica. Tem um time, tem músicos profissionais ali prontos, né, para gravar para vários artistas. Então, Jeff Beck, que é um grande guitarrista, está aí até hoje. O Jeff Beck eu considero uma parte, eu considero singular, né? Eu acho que a maior parte dos guitarristas concordam comigo. Se o Faísca, que não deve estar assistindo, o Faísca eu sei que concorda comigo. Grande Faísca. Eu sei que ele concorda comigo. Então, Jimi Hendrix, né, que é um marco divisório na história da guitarra, né, o Hendrix. Pete Townshend, Jimmy Page, Steve Marriott. Steve Marriott foi um guitarrista da banda Humble Pie, de onde saiu Peter Frampton. O Steve Marriott, ele é considerado um marco na história da guitarra rock lá na Inglaterra. Tem tributos a ele, assim, show tributos e tal, todo mundo participando. Rich Blackmore dispensa apresentação, né, de Purple, assim como Jimmy Page, né, Led Zeppelin. Leslie West é um cara muito importante na história do rock. Ele foi de uma banda chamada Mountain. Ele é um dos primeiros a fazer aquela coisa do picking harmônio, né, que a gente usa até hoje, usa muito no rock, né. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né, essa coisa. Essa que é o picking harmônio, você dá a palhetada, né? Enfim, bom, o picking harmônio é muito comum e tal, mas ele é que eu me lembro, dos primeiros assim da história do rock, fazer os picking harmônios, né? Porque os harmônios são muito antigos, no violão, né? Nas guitarras acústicas. Só lembrando que o violão, o nome correto do violão, porque agora eu falei guitarra, o nome correto do violão é guitarra romântica do século XIX. É o nome correto do violão. Porque ele aparece naquela forma, daquele jeito, por volta de 1859, mais ou menos. 1850. A família das guitarras é muito extensa, são muitas. Você tem desde a guitarra medieval, guitarra renascentista, guitarra barroca, são muitas. Essa é a guitarra elétrica concebida pelos norte-americanos, né? A partir já da década de 20 já tinha as guitarras havaianas lá, que o Rickenbacker já fazia e tudo mais, até chegar no Léo Fender, né? Essa aqui é uma Telecaster, né? Modelo Fender. A mais comum é a Stratocaster. Mas até chegar no Léo Fender, aí já é anos 40 já, né? E maciça, assim, porque antes era acústica, né? Bom, quem conhece a história da guitarra sabe. Bom, o que mais? Outros guitarristas que eu quero falar, porque não são tão conhecidos e foram importantes. Eu incluo aqui o Alvin Lee, que era do 10 Years After, o Joe Walsh, que era do James Gang, depois ele foi para o Eagles. Bom,
Eu incluí aqui o George Harrison, né, dos Beatles, mas ele não tinha essa reputação como guitarrista, né? Ele apenas era um músico, né, um Beatle, né? O Eric Clapton, que esse aí também até hoje é um ícone, né? Aí tem o Mick Box, que era do Uriah Heep, Tony Iommi, Black Sabbath, Robbie Krieger, The Doors, Mark Farner, que era Grand Funk Railroad, Paul Kossoff, que era do Free, Jim McCarthy, que era do Cactus, Ron Wood, todo mundo conhece, Johnny Winter, Billy Gibbons, Jerry Garcia, Rory Gallagher, Mel Galley, Rick Derringer, Brian May, Gary Moore, Angus Young, Matthias Jabb, Dave Murray, Randy Rhoads, Michael Schenker. Esse é a parte 2. Isso aqui é da pesada, né, essa parte. Só isso aqui já dá uma boa condição da fraseologia da guitarra. Eu creio que quem não estudou ainda fraseologia, está começando agora, ou ainda não tem um vocabulário, só estudando a parte 1 e 2 desse livro, nossa, já está com uma linguagem que, meu Deus. Eu esqueci de falar uma coisa, rapidamente. O livro ele é dividido em 4 partes, são 4 sessões de exemplos práticos, né? São 94 exemplos. Só que tem uma parte primeira aqui que conta com tem o índice, obviamente, aí sobre o autor, né, que sou eu no caso, um prefácio do meu velho amigo, velho brother Mozart Mello, tem a apresentação que eu faço, tal, tem um breve histórico do rock, eu falo sobre os elementos gerais da rítmica, da melodia, da harmonia do rock, né? Escrita, os elementos de técnica. Sobre os elementos de técnica, até posso dar uma adiantada aqui, que a minha ideia é deixar aqui registrado o seguinte, tentar resumir aqui tudo que a gente toca de solo, do ponto de vista dos elementos da técnica rock, que vem do blues, basicamente, a gente usa basicamente ligaduras, arqueamentos e deslizamentos. O que é isso? Ligadura é o que chama de hammer-on, né? Quando você liga uma nota ascendentemente, ó. Eu toco uma nota, dó no caso, e ligo a uma nota ré, através de um martelo, né? Isso chama ligadura. Hammer-on. Ou ao contrário, que é o pull-off, quando você puxa. Eu vou puxar de um ré para um dó. Tá? Então, basicamente isso. Outra coisa é a deslizada. Eu puxo de dó para ré, por exemplo, através de um deslizamento. E posso ir de dó para ré, ou melhor, vou de ré para mi, melhor, mais confortável. De ré para mi através de um arqueamento. Ó. Tá vendo que eu fui para um mi, ó? Tá vendo? É que agora eu não vibrei, né? Ó. Tá? Outra coisa que a gente usa muito é o vibrato. O vibrato vertical. Opa, agora eu fiz um pique em harmônio sem querer, tá? Ó. O vibrato vertical. Qual é a diferença? Se você toca violino, por exemplo, tem muitos guitarristas que tocam violino. O Alan Holdsworth, que foi um dos maiores guitarristas da história da guitarra, ele era violinista antes de ser guitarrista. No violino, o cara faz o vibrato horizontal, que não rola na guitarra. Na guitarra, o vibrato é vertical. Ó. Ok? Ó. E quando você faz o bend com vibrato, aí que ele fica bonitão. Por quê? Bend sem vibrato fica xoxo. Muito xoxo. Muito xoxo. Ó. Bom, não sei como é que tá saindo o som aí. Vocês podiam falar aí no chat se o som tá saindo legal.
porque eu aqui, obviamente, estou com toda a parafernália aqui, montado por nossa equipe aqui, show de bola do Souza, mas a gente nunca sabe como é que tá do outro lado de lá, né? Espero que esteja legal. Se tem alguém no chat aí falando que está tudo bem, minha voz, se tá legal o som da guitarra. O Ricardo tinha comentado de Alan Parsons. Alan Parsons? Alan Parsons? Ah, alguém já comentou sobre Alan Parsons. O Alan Parsons, ele foi técnico dos Beatles. Depois que acabou os Beatles, ele montou o Alan Parsons Project. Eu não lembro de grandes solos do Alan Parsons. O que eu lembro é aquele que me foge o nome dele agora, que era eu sempre esqueço o nome dele, que mal, né? Também tem tanto guitarrista, né? Que era do Electric Light Orchestra. Aí sim, ele é guitarrista, né? Mas o Alan Parsons, porque o Electric Light Orchestra, esse guitarrista que eu não estou conseguindo lembrar o nome, ele era muito influenciado pelo George Harrison dos Beatles. O Alan Parsons foi técnico dos Beatles e depois montou o Alan Parsons Project, já nos anos 80, final dos anos 70, meados dos anos 70. Ele bombou mesmo na mídia, que eu me lembro, no final dos anos 70 ele estava bombado na mídia, Alan Parsons Project. Tocava em rádio pra caramba. É que por acaso eu trabalhei com rádio gravadora também de 78 e 80. Então eu acompanhava todo esse processo, né? Eu tinha todos os catálogos de todas as gravadoras na minha mão, né? Porque eu trabalhava com isso, foi entre 78 e 80. E aí, o Alan Parsons, como guitarrista, eu não posso citar, né? Mas o Jeff, oh meu Deus, me deu um branco. Eu estou tentando lembrar, se alguém lembrar o nome do guitarrista do Electric Light Orchestra, é só dar um Google aí. Esse cara era altamente influenciado pelo George Harrison. E um cara que foi altamente influenciado pelo Harrison e pelos Beatles é de uma banda chamada The Byrds, que foi dos anos 60. Ele usava uma Rickenbacker de 12 cordas, que me fugiu o nome agora também. Só que eu sei o nome dele pra caramba, mas agora deu branco. Eu lembrando eu falo. Então, o que acontece? Falando mais sobre o livro, a estrutura dele é essa que eu estava dizendo aqui agora. Tá? São, na realidade, 5 partes. A primeira parte mais teórica, né? E as outras 4 partes são puramente práticas, de exemplos práticos que estão escritos na pauta, repetindo, na pauta, na tablatura e harmonia cifrada. Tá? Ninguém fica na mão aqui, está tudo explicadinho, bonitinho. Entre um exemplo e outro, tem a explicação histórica sobre, não sei se a câmera chega aqui, tem, por exemplo, tem o exemplo lá, né, na pauta, papapá e tal, mas sempre tem a explicação do exemplo em si, do ponto de vista da técnica usada, papapá, e um pouquinho do histórico do guitarrista. Então, ao mesmo tempo que você aprende a solar rock, né, a fraseologia do rock, você aprende a história do rock. Por isso que eu estou dizendo que não serve só para guitarrista. Esse livro serve para qualquer músico, qualquer um que seja músico. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta. E vou citar uma passagem aqui, se vocês me permitem, se eu não estou sendo cansativo, vocês me falam. Pode falar aí no chat. Na década de 90, eu fui um dos pioneiros a gravar videoaula no Brasil, que é VHS. Até hoje aparece gente no Facebook falando, eu tenho só videoaula nos anos 90. Então Faísca, Mozart, Pixinga, toda essa turma aí, todo mundo gravou. Pela mesma produtora, era a mesma produtora. MPO Vídeo. E um dos meus vídeos, eu gravei vários vídeos, e um deles era sobre blues. E como não tinha material de blues, eu montei uma teoriazinha, uma teoria de blues, como é que funcionava essa coisa de você usar, que serve para o rock também, serve para o rock, é o mesmo princípio. Como é que era a relação das pentatônicas, que eu vou chegar lá, já vou falar sobre elas, mas como é que é a relação da pentatônica, o uso das pentatônicas no blues? Então eu montei um esquema de trabalho. Esse esquema de trabalho foi, obviamente, usado pelos guitarristas que estavam assistindo minha videoaula, espalhado pelo Brasil afora. E um belo dia eu recebo um telefonema de Belo Horizonte,
o cara me dizendo assim, olha, eu sou pianista, sou sócio de uma escola, com um guitarrista, que estudou na sua videoaula, e eu vi o esquema que você montou, e eu apliquei no piano, e deu certo pra caramba. Então, veja, é a prova do que quando você tem um esquema, depende do esquema, depende do que você está falando, né? Você aplica no outro instrumento e vai dar certo. Porque é o princípio do pensamento, como no jazz, por exemplo. No jazz, fugindo um pouquinho, lembrando que o jazz é o filho, olha, o rock é o filho bastardo do blues, na minha visão. O rock é o filho bastardo do blues. Porra louca. E o jazz é o filho do blues que foi para a faculdade. Né? Porque tem uma distância muito grande entre você tocar blues e tocar jazz. Né? Vamos considerar. Né? Só que o jazzista, já vou, tem alguma pergunta aí no ar, aí eu já vou responder. Só que o jazzista é o cara que se aperfeiçoou muito. Mas ele também trabalha com padrões, ele também trabalha com esquemas. Todo mundo trabalha com esquema. Se você pegar lá no barroco, os grandes mestres da música, todo mundo trabalhava com esquema. Só que muda o aspecto do esquema. Porque música é esquema mesmo. O que está por trás da música é análise combinatória. Pô. Qualquer estilo musical. Você tem a análise combinatória na rítmica musical, na melodia, né? Porque são elementos X que você combina e recombina até esgotar. E esgotou. Quando chegou no final do século XIX, o sistema tonal, por exemplo, estava esgotado. O sistema modal ficou rolando no Ocidente mais de 1000 anos. E está aí até hoje que a gente usa o sistema modal. Então, sabe, música o que é? Essa coisa da gente olhar a música só espiritualmente, a gente não pensa nela matematicamente. Óbvio. Lógico, fica frio, né? Tira a magia, né? Que nem nesse vídeo aula que eu estava falando do blues, tirou a magia. Muita gente falou, você tirou a magia do blues, porque você entregou a mágica. Você deu uma de Mr. M. Porque você... Ah, não, o nome do vídeo? Não, é blues. Macetes da música. Tem todas as videoaulas, grande mestre. Salve. Ah, tá. Ele tem todas as minhas videoaulas. Nossa, essas vídeos são em VHS dos anos 90. Salve. 90. Eu gravei esses vídeos entre 92 e 98. Foi. Depois saiu de catálogo, porque VHS não rola mais. Aí eles converteram em DVD, né? E ainda deve estar rolando por aí ainda. Que outro dia ainda o Mozart, não sei se foi o Mozart, se não me engano, me falou, olha, tem vídeo nosso rolando por aí. Tem gente vendendo coisa nossa antiga por aí, em DVD, não sei o quê. Né? Então, todos nós gravamos nos anos 90. Faísca, Mozart, eu, Pixinga, tanta gente, enfim. Então, tantos músicos, né? Os grandes músicos brasileiros, que eu tenho o maior respeito. Muito bem. O que eu queria falar, mais um trecho aqui. Eu falei sobre os elementos e tal. O que eu queria falar sobre a escala do rock, que é a escala de rock blues. A escala de rock blues, que é a escala básica tanto do rock quanto do blues. Dependendo do músico, de que setor ele é, principalmente os jazzistas mais radicais, né, porque eu já ouvi isso, né? Fala, pô, mas pentatônica qualquer um toca em pentatônica. Depende. Depende como você usa a pentatônica. Porque se você usar a pentatônica de maneira ampliada, como alguns caras do jazz usam, você pode levar a pentatônica a aplicações muito interessantes, né? Que eu não vou fazer isso aqui agora porque não é o foco. A minha ideia é só colocar o seguinte, a pentatônica, que todo mundo conhece, né? Eu vou tocar aqui na tonalidade natural, né? Que é básico, iniciante, isso aqui você dá na primeira aula, né? Que é que são 5 sons, né? No caso eu estou tocando em tonalidade natural, que é Lá, Do, Ré, Mi, Sol, Lá, Do, Ré, Mi, Sol, Lá, em 2 oitavas. Lá, Do, Ré, Mi, Sol. Na realidade, isso aqui, você suprimiu da escala de Dó maior, você tirou 2 notas. Você tirou o Fá e tirou o Si, ficou com Lá, Do, Ré, Lá, Dó, Ré, Sol. Né?
Óbvio que a aplicação dela é mais tranquila quando você vai aplicar, quando você vai solar com pentatônica. Essas duas notas que caíram fora são aquelas que poderiam comprometer no solo de dar uma trave. Então, mas acontece que na escala de blues, que é a escala de rock, você inclui uma nota cromática que a gente chama de blue notes. No caso aqui, entre o quarto e o quinto graus. Né? Então fica... Eu vou tocar a pentatônica, só de tocar a escala já soa blues, que por conseguinte soa rock. Eu não toquei, só não fiz nada, só toquei a escala. Daqui, você tem um ponto de partida para o jazz. Como assim? Veja bem, fazer um grosso modo aqui. Se você pegar a escala maior e incluir a Blue Note da terça, que seria a terça menor, a Blue Note da sétima, que seria a sétima menor, que é a nota cromática meio tom abaixo. Então você bemoliza a terça, bemoliza a sétima e bemoliza a quinta. Você vai chegar numa escala de 10 sons, que é a escala, uma das escalas bebop da década de 40, que eram os caras usavam lá, o Charlie Parker, o Charlie Christian, os caras usavam. Então, eu sempre falo que a melhor maneira de você chegar tanto no rock quanto no jazz, passa pelo blues primeiro. Aliás, eu acho que quem dá esse conselho, não somos nem nós brasileiros, eu acho que quem dá esse conselho são os norte-americanos. Acho que todo mundo que estudou na Berkeley, eu não estudei na Berkeley, mas todo mundo que estudou lá fora, deve ter essa visão. Porque eles passam essa visão, olha, o negócio começa no blues, eles têm muito respeito pela raiz, porque é ali que está o negócio da Blue Note, é no blues. Né? E a propósito, falando em blues, eu sou coautor de uma obra que chama Guitarra Blues, que é do Max Ottaviano, que para mim é um dos maiores mestres da guitarra blues, não só no Brasil, do mundo. Pode pôr ele no mundo sossegado, porque o cara é fera. Ele tem mais de 30 anos de blues nas costas. E eu escrevi essa obra. Ele é autor da obra, mas eu escrevi. Eu recomendo essa obra também. É da mesma editora, da editora Guitar Play. Tá certo? Então, naquela linguagem ali do blues, é que você se prepara para a linguagem do rock. Então, o que era um guitarrista do rock and roll, por exemplo, que antecede o rock dos anos 60? O que era um guitarrista? Ele tocava o quê? O solo dele consistia no quê? Consistia em frases que vinham ou do country, ou do blues, né? Blues primeiramente, prioritariamente do blues, vinha do country, blues e, em último caso, talvez do jazz, porque o jazz já estava existindo desde a década de 20. Antes da década de 20 você tinha o ragtime. Todo esse material que eu estou falando, você fala, o que isso tem a ver com o rock? É que todo esse material é o caldo cultural que depois vai dar base para o rock lá na frente. Aí é que está. Não tem jeito. Se a gente quiser entender qualquer coisa nessa vida, tem que ir na célula máter. Né? Então é isso. Se eu fosse aluno, seria chato pra caramba. Pode falar. Cláudio Júnior falou que Jeff Lynne ou Roy Wood. Isso, Jeff Lynne. O Jeff Lynne, do Electric Light Orchestra. Eu não estava lembrando do nome dele. Esse cara, ele é altamente influenciado pelo George Harrison. Né? Tanto é que eles tiveram uma banda, o Harrison. Essa banda é famosa. Eles ficaram muitos anos. Olha, o Harrison, o Bob Dylan, o Jeff Lynne e outros que faziam parte dessa banda. Esse que morreu há pouco tempo, que era do Heartbreaker. Ai, caramba, hoje eu tô... é o seguinte, desculpe, viu? 65 anos, eu já não tenho mais a memória que eu tinha aos 25. Esse aqui é o problema. Então eu começo a esquecer o nome de tudo quanto é guitarrista. E guitarristas importantes, caras que eu ouvi pra caramba, dá branco no nome, pô. Aí é duro. Tem todos os métodos de VHS e datilografados. Ah, é? Ele tem os métodos de VHS datilografados? Ah, então ele foi meu aluno nos anos 80, então. Ele foi meu aluno nos anos 80. É isso aí. Pode crer. Muito bem. Então, eu ainda tocaria aqui, só para clarear. Você pode soltar, deixa eu ver, espera um pouquinho. Que aí eu iria para a segunda sessão, né? Eu estou falando da segunda sessão.
Deixa eu ver, peraí só um minutinho. O exemplo que está na agulha é o 37, né? Essa jogada do Clapton, né? Essa jogada do Clapton, ele vai fazer isso aqui. Isso é a cabeça da penta 4. Aliás, um minuto atrás, eu dei exemplo da pentatônica, toda a escala, só um minuto atrás, abrindo parênteses. Toda a escala tem inversões, tá? Toda a escala tem inversões. Você pode tocar ela, partir de vários pontos. E depende do ponto que você parte da escala, vou explicitar melhor isso aqui, porque eu não sei quem é que está assistindo, se tem clareza em relação a isso. Se eu toco, só estou abrindo um parênteses para poder voltar no exemplo do Clapton. Por exemplo, né? Lá, Dó, Ré, Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Se eu partir de Dó, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, essa é uma segunda inversão. Seria a penta 2, a gente chama de penta 2, é uma convenção. Se eu sair do Ré, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, aí é a penta 3. Se eu sair do Mi, Mi, Sol, Lá, Dó, Ré, é a penta 4. E se eu sair do Sol, Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, é a penta 5. Eu, na realidade, só inverti, porque as mesmas notas invertidas. O tempo todo a gente faz isso, em qualquer escala que você esteja usando. Lembrando que a escala principal da música ocidental é a escala maior, né? A escala de Dó maior, que também é conhecida como modo jônio. Essa escala tem uma longuíssima história, que não cabe aqui agora. Isso seria uma outra live, falando sobre as origens das escalas, dos modos e tal. Isso é outro assunto, né? Música tem vários departamentos, né? São várias divisões, são vários assuntos, né? Mais de uma disciplina, né? Estudar música envolve várias disciplinas, por incrível que pareça. Quem está de fora não imagina isso. Mas a escala de Dó maior, ela tem uma história muito longa. E a pentatônica também, porque a pentatônica vem lá da China antiga, tem 5.000 anos, pelo menos, de uso. Pelo menos 5.000 anos. Então, quando você faz as inversões, você pode solar, está usando uma das inversões. E o Clapton, nessa Leila, né? A Leila, né? Essa é a Leila, a tal da Leila, que é o Laila, né? Que é de 1971, 72. Ele vai fazer isso, ó. Isso é a cabeça. É a cabeça da penta 4, que ele vai fazer aqui na ponta, na penta 1. Ele vai fazer aqui. Ele misturou duas aqui. Mas essa ponta é a penta 4, né? E o curioso, ele está em Ré menor. Veja bem, ele não está em Lá menor, hein? Está em outra tonalidade. Então lembremos, mais um parênteses aqui, e eu deixo no livro aqui uma tabela das 12 tonalidades. Você tem que saber pentatônica nas 12 tonalidades, você tem que conhecer campo harmônico, tem que estudar música para valer, se quiser saber. Aí muitos poderão me dizer, peraí, eu conheço um monte de guitarrista de rock bom pra caramba, que nem o Hendrix, né, que é uma referência, que era tudo de ouvido, tudo intuitivo. Pois é. Mas quando você faz tudo de ouvido intuitivo, você vai precisar de muita estrada, de muitas décadas, para poder ir digerindo tudo isso que você poderia aprender em muito menos tempo com um professor que vai te passar essas informações. E é daí que vem a escola. Por isso que tem um Souza Lima da vida, tem a Berkeley, tem outras escolas. Você acabou de perguntar sobre isso, dicas para ser autodidata. Dicas para ser autodidata? Não, ó, o que eu recomendo, sinceramente, é que você não seja autodidata. Se matricule numa escola como o Souza Lima, por exemplo, ou qualquer outra que você queira, mas é que o Souza realmente, não é porque eu estou aqui dentro, mas é que é uma referência, inclusive internacional, né? Os maiores professores do Brasil passaram pelo Souza Lima, então, sabe, não tem como negar isso, né? E aqui,
o Souza Lima trabalha com uma grade de matérias. Eu também trabalho com uma grade, só que eu trabalho com uma grade dentro do meu curso. O Souza trabalha com uma grade para todos os alunos. E essa grade, ela é importante, porque uma matéria completa a outra. Então, se eu te recomendar ser autodidata, você vai sofrer como toda a minha geração sofreu. Só para você ter uma ideia, eu passo informações numa aula minha, de 1 hora, eu passo informações que qualquer guitarrista da minha geração demoraria 5 anos, 10 anos para descobrir aquilo. E a gente passa em 1 hora. Passa um macete em 1 hora. Então, se você quiser fazer autodidatismo, você vai ter que seguir os vídeos do YouTube, né, porque hoje é o que está mais acessível e tal, e lá está tudo disperso. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar perdido. Você vai falar, pô, mas por onde eu começo? Tem informação aqui, informação ali, informação... Que é o que é o YouTube. Para isso, aí eu recomendo, a única coisa que eu posso te recomendar. Infelizmente, eu vou ter que recomendar uma obra minha também. Desculpe, mas tem que ser. É uma obra que chama Guitar Book, o Guia da Guitarra. Inclusive, ela está à venda no meu site. Meu site é wesleylelycesar.com. Wesley, todo mundo sabe escrever. Lely é L-E-L-Y. César é C-A-E-S-A-R.com. Nesse site, logo que você entra nele, tem um vídeo explicativo desse livro, Guitar Book, o Guia da Guitarra. Esse livro, o que é esse livro? É exatamente isso. Ele serve tanto para o autodidata, para aquele que pretende fazer um trabalho de autodidatismo, porque ele te explica os caminhos. Como ele é auxiliar no trabalho do professor. O professor pode usar o Guitar Book também, o Guia da Guitarra. Por quê? Porque lá tem uma série de informações que vem agregar o trabalho do professor. Qualquer professor de guitarra, de qualquer estilo, né? Vale a pena dar uma olhada, conferir pelo menos o vídeo de anúncio, de propaganda. Esse livro, Guitar Book, ele foi lançado sem vídeo. Aí eu produzi um vídeo depois e agora ele é vendido, o livro, a pessoa recebe em casa, o livro físico, que nem esse aqui, e o vídeo ele recebe via digital. Então é a única dica que eu posso dar, assim, que eu conheço de material brasileiro para você ser autodidata. Porque se você vai atrás do YouTube, você tem 50 milhões de informações e nenhuma orientação. Zero de orientação. E o Guitar Book é exatamente isso. Como você deve se organizar no seu estudo. Orientações gerais para se organizar no estudo. Guitar Book, o Guia da Guitarra. Digita aí no Google, ou já entra direto no meu site que está lá. Ok? Beleza? É que eu lancei várias obras, né? Eu e outros professores aqui do Souza Lima também. Tem várias obras lançadas, cada uma área e tudo mais. Mas eu recomendo muito essa coisa, que eu trabalho assim, já há mais de 30 anos, né? Eu trabalho com grade de matérias, sabe? Grade de matérias. Leitura, intervalo de escalas e acordes é fundamental, percepção e por aí vai. E o Souza Lima já abriga dentro do escopo aqui da escola, que é o trabalho da escola, o trabalho didático, pedagógico da escola, já engloba essa coisa da grade. Então você tem aula com vários professores, cada um com uma matéria. E você tem aula individual, aula particular, com o seu professor de instrumento. Que é como tem que ser uma escola, é isso aqui. Por isso que eu fiquei no Souza Lima, já estou há 23 anos. Porque realmente, o meu conceito de escola era esse, antes de vir para cá. Que é o que eu queria montar no primeiro IGT e não consegui, né? Em 1988. Quem conhece minha história sabe. Bem, basicamente isso. Eu ainda preciso acentuar aqui, porque eu não sei se ficou muito acentuado. Esse livro, ele inclui também uma tabela das 12 tonalidades, que eu falei agora há pouco. Estudar as 12 tonalidades é fundamental. Se você não tem o conceito das 12 tonalidades, conhecer o campo harmônico, a formação de campo harmônico e tal, isso pode dificultar para você aplicar, para você fazer os seus solos e tudo mais, porque você não conhece a harmonia. Não tem como solar bem sem conhecer a harmonia. Repito, se você for intuitivo, você tem grande chance de dar na trave. Se você conhece a teoria da harmonia e também trabalha com a sua intuição, também trabalha com o seu espírito, né? Porque música é uma mistura de emoção com razão, né?
Já, porque a música, deixa eu fazer uma outra parte aqui importante, que nós precisamos entender isso aqui. Porque a gente nunca sabe o que a pessoa estudou de história da música para poder entender essas coisas. A música no Ocidente, pelo menos no Ocidente, isso está muito claro na história da música. Ela se desenvolve, de um lado, como teoria de afetos, é fato, isso é um assunto a ser ainda melhor explorado, mas ela se desenvolve fundamentalmente como uma linha constante de tratadismo musical, que isso começa na Grécia Antiga, começa lá com os pré-socráticos, antes ainda do Sócrates, do Platão, isso está muito claro na história, onde os caras começam a tratar a música de maneira envolvendo matemática e etc., enfim, estética, blá, e tal. E esse trabalho que eu tenho, esse livro que eu lancei em 2012, que chama Música, Cultura e Sociedade, é exatamente um estudo holístico da música que eu comecei a desenvolver na década de 70, que relaciona a música a várias ciências. Então essa que é a minha ideia, né? Passar isso para o aluno, para os alunos mais interessados, porque tem aluno que não se interessa por isso, apenas quer tocar para tirar um barato, tal, que eu acho normal, eu acho que é isso aí. Mas, no meu caso, como eu estudei, quer dizer, eu avancei nos limites, né, do estudo simplesmente prático, eu fui para além, né, eu desenvolvi um estudo transdisciplinar da música, eu recomendo que você estude um mínimo de história da música ocidental, e aqui no Souza Lima nós temos grandes professores de história da música ocidental, né, o nível, eu preciso lembrar isso, que até eu sempre comento com os professores de história da música, né, em particular a professora Ana Maria Drummond, que é minha grande colega de história da música. Puxa, o curso de História da Música do Souza Lima é impressionante. O curso livre tem o mesmo nível que se você estivesse estudando na faculdade, né? Pô, caramba, sabe o que é você sair de uma escola, de um curso livre e ter o mesmo conhecimento de História da Música que tem o sujeito que fez a faculdade de música? Pô, né? Então, eu penso nisso. Eu passei alguns anos da minha vida estudando História da Música, teria muito mais para estudar, obviamente, e eu recomendo que tenha um mínimo de noção, porque quando você vai ouvir, por exemplo, um guitarrista que você gosta, o Iggy Malmsteen, né, por exemplo, que é o Neoclassical Metal, né, o fundador do Neoclassical, e todos os outros que vieram seguindo o Malmsteen, toda a fraseologia ali vem do, como eu disse lá atrás, vem do Johann Sebastian Bach, vem do Paganini, né, que ele mesclou com a fraseologia do Blackmore, que ele gostava muito, do Rich Blackmore, que aí é pentatônica com Blue Note, e o próprio Blackmore já usava menor harmônica, que o Johann Sebastian Bach usava também. Então, você tem que conhecer as escalas, né? Conhecer esse material teórico que está fora desse livro, porque a proposta desse livro é a fraseologia da guitarra rock. Mas por trás, qual é o material teórico que está por trás? Estou dando as dicas aqui, ó, já há 1 hora que eu estou dando as dicas. Qual é o material que está por trás? São esses materiais. Tem que saber a escala. Antes de saber a escala, tem que saber muito bem intervalos. Tem que dominar intervalos, dominar escalas, pelo menos as escalas principais. E dominar a harmonia, pelo menos, as cadências principais que mais rolam na prática. Tem um livro meu que chama Groove. Groove, a arte da guitarra rítmica, que é também da mesma editora, Guitar Player, que numa das sessões lá eu dou um resumo das principais cadências que mais rolam na prática. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, senão eu vou estourar o tempo aqui, eu não quero, de repente... Hã? É verdade, tá certo. Vai ter o sorteio. Então, vocês podem, por gentileza, se inscrever, né? Todos devem se inscrever, porque vai sortear 3 livros aqui, ó, Universo da Guitarra Rock, né? Universo da Guitarra Rock, que são são 94 exemplos, abordam 86 guitarristas, em mais de 20 vertentes do rock, com a participação em algumas faixas dos grandes músicos André Buzik e Ivan Buzik, que é da banda Dr. Sim, eles participam em algumas faixas,
E eu toco em todas elas, né? São 94 faixas. Tá? As frases foram extraídas dos guitarristas originais. Eu ouvi os guitarristas originais, falei, vou fazer uma frase montada assim tal, inspirada no cara. Às vezes era a frase exatamente igual do cara, né? Depende, cada guitarrista eu ou me inspirei ou reproduzi a frase exatamente igual. Pode crer que só metade desse livro aqui já te dá uma fraseologia de rock que Deus me livre. A terceira parte, só para concluir, a terceira parte, eu tive que tratar do protopunk, punk rock, que eu fui até a New Wave e tal, eu tive que abordar, porque dentro da história do rock é abordado naturalmente. Então eu peguei algumas bandas só e tal, né? No punk quase não tem nada para você dar de exemplo, mas no New Wave, né? Que aí você vai ter o Police, aí você vai ter o Tears for Fears e outros, né? Enfim. Na quarta parte eu vou tratar de outros guitarristas, mais da onda do rock pop, de outras ramificações, né, do rock, tá certo? Bem, é bem amplo o trabalho, viu? E como eu disse, é inédito em língua portuguesa, né? Não conheço nenhum trabalho igual, só em língua inglesa mesmo, né? Os norte-americanos é que costumam trabalhar assim, nessa linha. Então, ó, sorteando aí, ó, vai sortear os exemplares, vocês têm que se inscrever para ser sorteado e ganhar. Como é que vai ser? Eles vão receber em casa o livro, então você recebe na sua casa o livro, tá certo? Ó. E Bruno perguntou aqui, ficar em algum conservatório até se formar ou sair no meio e se graduar em bacharelado ou licenciatura? como é que é? No meu caso. Ah, tá. Entendi. Ele é violonista, ele não é guitarrista, né? É violonista. Ele quer fazer bacharelado em violão ou Ele quer saber se ele fica em conservatório até se formar ou sai no meio para se graduar em bacharel ou licenciatura. bom, isso é uma coisa que ele tem que decidir, não eu, né? Mas eu acho que se ele está no conservatório, ele deveria concluir o curso, né? Porque, veja bem, é um conhecimento que vai ficar para o resto da vida, mesmo que depois ele mude de instrumento e tal. Olha, tem umas disciplinas em música que vai valer para sempre. Por exemplo, quando você estuda, vou colocar aqui um livro, vai, Pozzoli. Pozzoli é básico para todos os instrumentos. Né? Você tem que ter se você não estudou Pozzoli, você tem que ter aquele conceito consigo, então, nem que seja instintivamente. Porque não tem jeito. A porta de entrada da música é a rítmica. Sem rítmica musical não tem músico. Mas nem pandeiro. Você não toca nem caixa de fósforo sem rítmica. É a porta de entrada da música. Então, Pozzoli está lá. Então, você estudou Pozzoli, valeu para todos os instrumentos que você vai tocar depois. Amanhã você resolve ser baterista, ou pianista, saxofonista. Não interessa. Você estudou Pozzoli, você sabe rítmica musical. Harmonia, mesma coisa. Você estuda harmonia, vale para todos os instrumentos de harmonia. Amanhã depois você resolve fazer montar um quarteto, quinteto vocal, é harmonia vocal, né? Ou, sei lá, você toca numa banda, né? Então, você, como guitarrista ou tecladista, é que serão, em tese, os maestros da banda. Por quê? Porque é quem detém a harmonia, quem sabe fazer harmonia, sabe fazer melodia e tal. Porque o cantor, ele só faz a melodia, ele não faz a harmonia. Né? Então, em tese, ele é o cara que só trabalha um aspecto da música, que é a melodia, que é a música em si. Mas e a harmonia? Agora, a rítmica está contida em todos os outros elementos da música, que é a melodia e a harmonia. Né? Lembrando, como eu falei lá no começo, que nós temos ainda a forma, né? Forma musical, a tessitura, né? A tessitura, de abrangência, né? Da música ali, da nota mais grave, mais aguda, vamos dizer assim, né? Extensão, tessitura. E o timbre, que é uma das propriedades do som, né? O som tem 4 propriedades. Aliás, todo o estudo da teoria musical praticamente parte dessas 4 propriedades do som. Todo estudo da música parte dessas 4 propriedades,
que é altura, timbre, intensidade e duração. Duração se relaciona à rítmica, né? Quanto tempo dura o som, é rítmica, daí vem a rítmica. Altura se relaciona à melodia e acordes, acordes que em sequência formam as cadências, que formam a harmonia, a ciência harmônica, né? A ciência da concatenação dos acordes. A intensidade, que é a força empregada quando você toca. E o timbre, que para mim, sinceramente, sempre foi o mais obscuro das definições, é a mais obscura, porque o timbre define algo em torno da cor do som, ou a quantidade de harmônios que um instrumento poderá produzir. Mas é meio vago isso aí, né? Até hoje, sinceramente, o timbre é uma definição que para mim ainda não colou legal até hoje. Mas, de toda forma, você identifica uma voz humana, um instrumento musical, pelo timbre. A reunião de harmônios, né, que um instrumento musical pode produzir. Ou a cor do som. Sei lá, por aí. Bem, acho que eu fico por aqui. Tem mais perguntas? Tem um pessoal que falou que estava para se inscrever e ainda não recebi aqui. Ah, tem um pessoal para se inscrever, então não posso fechar ainda. Tem que esperar a inscrição. Né? As inscrições para receber em casa. Vai receber em casa? Vai receber em casa o livro O Universo da Guitarra Rock, volume 1, com 94 play-alongs. 94 exemplos de 86 guitarristas da história do rock. Não é brincadeira, hein? Não é brincadeira. É um tremendo estudo, né? Para quem está começando, eu acho bem legal isso. É o que o Mozart falou aqui, que ele fala no prefácio, né? Se você se colocar no lugar da pessoa que está começando, nossa, porque a gente vem de uma geração que não tinha nada disso, essas informações não existiam. Aí que é, não tinha, ninguém entregava nada para ninguém. Então a gente, para aprender frase, eu lembro que a gente ia ver shows dos colegas, isso no começo dos anos 70, 71, 72, você ia ver os outros tocarem, aí você ficava perto para ver o cara, para ver o que ele estava fazendo, como é que ele fazia aquele solo. Aí o cara, se ele percebesse que você estava olhando muito, ele virava a guitarra, que é para você não entender, para você não ler mesmo. Hoje no YouTube tem 300 mil caras explicando tudo, dando close aqui, nota por nota e tal. É uma maravilha, né? Queria ter nascido agora, viu? Olha, muita informação, muita informação. Vamos lá, vou sortear então. Olha, vai sortear então, hein? Olha lá, olha lá. Ah, sorteando. Aí. Vai começar a sair os nomes aí? Isso. Ah. Primeiro nome, Sônia Maria. Então, primeiro nome, ó. Primeiro nome, sorteio, o Universo da Guitarra Rock. O Universo da Guitarra Rock, volume 1. Primeiro sorteio. É Sônia Maria da Silva. Sônia Maria da Silva. Tem que anotar o nome aí, né? Eu fico. Ah, tá. Então, Sônia Maria da Silva foi a primeira sorteada. Ok? Beleza? Aqui. Tem mais dois, né, Felipe? Mais dois aí serão sorteados. E tem também a guitarra Tajima na semana que vem, né, filho? Ó, pra quem tá aí atento, aí, ó, guitarra Tajima na semana que vem, que é a próxima live, né? Tá, então, guitarra Tajima. Olha, o segundo Universo da Guitarra Rock vai para Bruno Henrique Silva. É isso mesmo? Bruno Henrique Silva. Eles darem um alô aí no chat. Então, por favor, para dar um alô no chat, a Sônia e o Bruno, para dar um alô só para confirmar aí, que eles vão receber o livro. Estão presentes, tem que estar presente. Senão não rola, hein? Senão não recebe. O que vamos fazer? É assim que funciona. É o mundo comercial, né? É o mundo comercial, né, bicho? É o mundo do sorteio, pô. Aí, ó.
Ayumi. Ah, o terceiro saiu, terceiro sorteado, sai para Aline Ayumi. Ayumi, Aline Ayumi, terceiro sorteado. Então só esses três, né? Beleza? Então repetindo, só para não... Eles já estão aí no chat? Confirmou, ela está aqui. Sônia, Bruno e Aline. Bruno aqui, sou seu aluno. Ah, o Bruno, ah, tá. Legal, legal. E a Aline Ayumi. Tá, então tá bom. Então beleza. Bom, então nós vamos ficar por aqui, né? Esperando uma próxima oportunidade. Eu posso deixar aqui o endereço dos meus canais, né? Eu tenho canais no YouTube, tenho vários, mas os que estão mais ativos é o que leva o meu nome, Wesley Lely César, que é Wesley Lely. O Lely é L-L-Y, o César é C-A-E-S-A-R, que é Wesley Lely Caesar, né? É só digitar lá no YouTube. Tem um outro canal meu que é Music Arts and Sciences TV, que é Música, Artes e Ciências TV em inglês, né? O nome. Tem um outro canal que tem os vídeos, clipe, do meu novo CD, que é o CD Nights and Blues, que é o canal... Mas no canal Wesley Lely César vocês vão encontrar esses vídeos também. Mas o canal que eu postei primeiramente foi escrito em inglês, que é The Official, né, o oficial, of WLC, Videos and Songs, tá? Mas no canal Wesley Lely César vocês vão encontrar tudo. E no meu site também, wesleylelicesar.com, vocês vão encontrar tudo lá. E eu gostaria que vocês vissem os vídeos do meu novo CD, Nights and Blues, e tem também no YouTube e no Spotify o CD Suites, que é um CD puramente instrumental, que mistura rock com jazz, enfim, com clássico, com erudito, tudo misturado, que eu lancei em 2015, 2016, e pretendo lançar até o final desse ano o CD Nights and Blues. É isso aí. Então a gente vai ficar por aqui hoje, né? Agora só... Quando é o próximo a live? Quarta-feira que vem, às 20 horas. Cristiane Neves, piano, vai fazer live aqui. Tá bom? Beleza? Então, obrigado para quem acompanhou. Muito obrigado para quem vai vir assistir. E prestigie o músico brasileiro, porque ele precisa disso. E precisa de público, né? O músico não vive sem público, né? O professor também não vive sem aluno. Então, tanto o professor quanto... Porque o professor, normalmente, ele tem a carreira dupla. Ele atua como professor, mas também atua como artista. Às vezes ele é sideman, né? Acompanha cantor, e às vezes ele tem um trabalho próprio, como o meu aí, o Nights and Blues. Eu estou tocando e cantando músicas minhas, enfim. Então, a gente joga em várias posições, né? Sabe aquela? O jogador polivalente. O músico no Brasil é assim. Então a gente precisa muito do apoio do público em geral, né? E nem sempre a gente tem, mas tudo bem, a gente vai sobreviver. Depois da pandemia estaremos todos novinhos em folha de novo. Então valeu, muito obrigado, viu? Tudo de bom para todos. Até mais.